Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como editar os dados utilizando aqui o VBA do Excel. Na última aula nós finalizamos aqui o nosso botão de cadastro, onde nós fizemos aqui a validação dos campos para permitir somente registrar os dados no banco de dados depois que o usuário fizer todo o preenchimento. Hoje nós vamos trabalhar aqui utilizando aqui o botão de alterar cadastro. Mas antes de clicar aqui no botão alterar cadastro, nós precisamos trazer as informações aqui do Listbox lá para a nossa tela de cadastro. Então, eu estou com a listagem aqui e quando eu clicar aqui no botão exibir detalhes, eu preciso trazer as informações aqui para o nosso formulário. Aí sim, eu vou digitar aqui as alterações e clicar no botão alterar cadastro. É isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Mas antes, peço para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho de notificações para você receber atualizações sempre que eu postar um vídeo novo. Esta aqui é uma série do projeto de almoxarifado que nós vamos fazer todas as etapas até a conclusão final do projeto. E no final, espero que você aprenda bem sobre VBA e consiga desenvolver seus próprios projetos. Vamos lá para o ambiente do VBA para nós iniciar o nosso desenvolvimento. Aqui no nosso projeto, nós vamos trabalhar no nosso formulário F_Stock. Aqui, quando eu selecionar algum item aqui do nosso Listbox, eu vou clicar nesse botão exibir e os dados aqui do Listbox vai ser transferidos para o nosso formulário de cadastro aqui de produtos, que também nós vamos utilizar para a edição dos dados. Aqui no F_Stock, nós vamos clicar duas vezes no botão exibir detalhes e aqui nós vamos carregar as informações lá para o outro formulário. A primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar qual é a linha que o usuário clicou no nosso formulário. Então, nós vamos utilizar aqui, nós vamos atribuir esse valor a uma variável chamada ID produto. Eu vou colocar essa variável do tipo inteiro, porque ela vai receber o ID do produto. Esse valor nós vamos pegar ele utilizando este comando. ID produto vai ser igual o formulário que estiver aberto, listbox1, ponto list. Então, o que eu fiz aqui? A nossa variável vai receber o listbox1, o me.listbox1 index, que é a linha que ele está ativa, vai pegar a coluna 0. Então, provavelmente, essa informação, se nós olharmos aqui no nosso formulário, quando a gente carrega a informação, a primeira coisa que faz aqui é selecionar o ID. Então, no nosso formulário, quando ele inicializa, ele traz aqui, né, faz uma consulta lá no nosso banco de dados, trazendo o ID, código, descrição e todo o restante. Para nós, o que nós vamos utilizar como referência é apenas o ID. Então, o ID é a coluna 0 do nosso listbox. Então, por isso que nós estamos pegando a coluna 0. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou pegar a linha selecionada, coluna 0 do nosso listbox. Com isso, nós vamos fazer agora a nossa consulta no banco de dados para pegar as informações completas desse registro. Aqui, para iniciar, nós vamos chamar a nossa variável conectar, para conectar com o banco de dados. E agora nós vamos fazer aí, né, o carregamento dos dados. Vamos montar aqui uma estrutura com o nosso formulário F_Stock e nós vamos fazer o seguinte, vamos atribuir aqui também setRS, né, por padrão, a nossa conexão toda vez que fizer a nossa consulta no banco de dados. E nós vamos montar a nossa consulta agora. Então aqui eu coloquei o select asterisco para trazer todos os registros na nossa tabela de produto, onde o ID lá do nosso banco de dados chama a nossa tabela, a coluna chama ID, igual o ID underline produto, que é a referência lá do nosso listbox. Agora, com a nossa consulta feita, nós vamos abrir a nossa conexão rs.open SQL, passando a conexão. Aqui nós vamos utilizar o padrão de sempre e está aberta a nossa conexão. Vamos fazer um teste bem rápido para ver se tudo está funcionando. Aqui eu vou selecionar uma linha do nosso banco de dados. Eu vou pegar esse primeiro produto, vou clicar em exibir dados e agora ele vai fazer a conexão com o banco de dados. E agora vai montar a nossa SQL e vai abrir o banco de dados. Aqui ele abriu a conexão, então significa que está tudo ok. Dando sequência aqui agora, nós precisamos saber se a nossa consulta trouxe alguma informação válida, porque pode ser que se algum item não esteja cadastrado no banco de dados por algum motivo, essa informação vai vir vazia, né? Essa consulta vai vir vazia.
Mas, como a gente está utilizando o listbox, nós estamos clicando em algum item, dificilmente vai acontecer esse problema. Mas é sempre bom colocar aqui uma condição dizendo, né, perguntando se o registro tem algum valor, né, se foi encontrado algum valor de acordo com a nossa variável. Então, eu vou perguntar se rs.recordCount é maior do que zero. Com isso, eu vou colocar o end if aqui embaixo. E aí, se for maior que zero, ou seja, trouxe algum registro, nós vamos levar essas informações lá para o nosso formulário. f_produto. Então, f_produto.txtid vai receber o nosso campo lá do banco de dados da nossa consulta, rs.field id. Aqui eu vou fazer isso para todos os campos aqui do nosso f_produto. Então, eu preciso mapear todos os campos e levar aqui dentro do nosso código, trazendo o nome do campo, lá do nosso formulário de cadastro, e qual é o campo que vai receber, né, da onde que está vindo a informação lá do nosso banco de dados Access. Eu vou fazer isso aqui, vou acelerar o vídeo enquanto eu preencho as informações. Aqui no final tem um ponto importante no nosso campo. Vamos voltar aqui no nosso f_produto. Nós temos um campo aqui que é um combo box, né, que tem uma caixa de seleção se ele é sim ou não. Aqui nós precisamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos perguntar, porque no nosso banco de dados, eu vou abrir o nosso banco de dados aqui, a nossa coluna chama controlado. Então, ele é um verdadeiro ou falso. Para ele aparecer sim ou não no nosso campo, nós vamos colocar uma condição aqui. Se o nosso campo lá chamado controlado for igual a -1, significa que ele é ativo. Então, eu vou colocar. Então, veja, eu vou colocar aqui a palavra sim. Então, f_produto vai receber a palavra sim. Se não, ele vai receber a palavra não. Então, somente esse campo nós precisamos fazer essa tratativa, porque senão ele vai trazer -1 ou 0, e não é isso que a gente quer. Aqui eu já trouxe todos os campos, vamos fazer um teste para ver se está tudo funcionando. Vou clicar aqui no Play, vou selecionar aqui o produto, vou clicar em Exibir. Vou pular a etapa de conectar. Vamos aqui digitando a tecla F8, vamos ver como vai se comportar. Então, se for maior que 0, ele encontrou a informação e aqui ele vai passar os valores. Ó. Então, ele passou o ID é o número 1, a descrição ele trouxe aqui parafuso, unidade UN, categoria parafuso. Ó, ele está trazendo todas as informações. Aqui ele vai perguntar se é -1 ou 0. Então, se é -1, ele vai retornar a palavra sim. E agora, no final, nós precisamos fazer uma coisa. Antes de ele finalizar aqui a operação, nós vamos fazer a abertura do nosso formulário. Aqui depois do end with, nós vamos colocar f_produto.show. Então vamos continuar aqui com a tecla F8 e ele vai abrir o nosso formulário. Veja que trouxe as informações corretamente, ó. Descrição, unidade, categoria, né, observação, o ID do produto, ó, ID número 1, só ficou faltando o código do produto. Vamos adicionar essa informação também aqui no nosso código. Eu vou interromper aqui. Vamos colocar aqui depois do ID. Vamos testar de novo. Vou clicar agora esse produto aqui, exibir. Vou colocar um play. Opa, eu ainda trouxe a descrição do produto. Aqui nós precisamos colocar a palavra código. Acabei me equivocando aqui. Vamos corrigir isso.
e testar de novo. Vou tirar aqui o ponto de interrupção e vamos testar. Opa, gerou um erro. Vamos ver o que aconteceu. Aqui digitei errado. Vou dar um play. Agora sim, ó, trouxe o ID, código, descrição, unidade, categoria, mínimo e máximo, o custo médio, a localização e aqui ele trouxe já a palavra sim, né? Porque ele é um item controlado. A observação não tem. Então agora, se eu quiser adicionar uma observação aqui, posso colocar um texto completo do produto, por exemplo. E quando eu clicar no botão alterar cadastro, essa informação precisa alterar no nosso banco de dados. Agora ficou mais fácil, então eu trago a informação para o nosso formulário, altero o que eu preciso e clico no botão. Esse vai ser o nosso processo de alteração. Então eu vou parar por aqui nesta aula e na próxima eu vou mostrar para vocês como alterar o cadastro e nós vamos editar o botão aqui de alterar. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou colocar um vídeo específico somente agora com o código do botão de alterar cadastro. Peço para vocês, se vocês não são inscritos, para se inscrever aqui no canal e acompanhar esse projeto. Fica comigo que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a conclusão aqui do nosso botão de alterar cadastro.